Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Quinta-feira Santa. O que fez Jesus neste dia? O que ele e seus discípulos realizaram neste dia? Quais foram os eventos marcantes na véspera da morte do nosso Salvador? Vamos ver, meus irmãos, através dos relatos de João capítulo 13, que Jesus envia 2 discípulos a buscarem uma casa onde eles pudessem comemorar a Páscoa judaica. Aquela Páscoa comemorada em virtude da libertação de Deus, libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, registrado lá no Pentateuco, registrado no livro do Êxodo. Pedro e João, então, tinham a missão de encontrar uma casa onde Jesus, juntamente aos seus discípulos, viesse então ali a realizar a Santa Ceia, realizar, portanto, ali os festejos desta Páscoa judaica. Mas ali, poucos minutos antes de acontecer a Santa Ceia, houve uma pequena discussão entre alguns discípulos a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, então, para dirimir este conflito, Jesus, para encerrar esta celeuma entre seus discípulos, ele então lava os pés de cada um deles. Num gesto de humildade, Jesus se coloca na condição de servo, não se coloca na condição do Senhor, e lava os pés dos seus discípulos, com uma certa resistência por parte de Pedro, como sempre, que não queria permitir que Jesus lavasse o seu pé. Então Jesus diz a ele: se você não permitir, Pedro, que eu venha lavar o seu pé, você não terá parte comigo na eternidade. Então ele lava os pés de Pedro. Partindo então, meus irmãos, para a narrativa da traição, para a narrativa ali do alimento, da Páscoa, da ceia realizada com os seus discípulos. E ali naquele momento, Jesus declara que aquele que colocasse a mão junto com ele para pegar o pão na botija seria o traidor. O traidor, ele é indicado. Os escritos bíblicos dizem que naquele momento imediatamente entrou Satanás em Judas, como está registrado em João 13:27, e ali então o traidor é desmascarado diante de todos. Jesus, ele estabelece ali uma nova aliança, uma aliança que não seria mais uma aliança baseada na expiação, na morte de animais, no derramar de sangue de animais, nos sacrifícios e rituais judaicos do Antigo Testamento, mas que essa nova aliança agora seria baseada no derramar do seu próprio sangue. Ali então, quando ele levanta, ergue o cálice e abençoa o cálice, ele está ali estabelecendo uma nova aliança com os seus discípulos, com a sua igreja, no sentido da remissão e perdão dos seus pecados com o derramar do seu sangue no Calvário, representado ali pelo beber daquele vinho que representava, portanto, o seu sangue. Não só isso, Jesus também deixa a eles um novo mandamento, que eles viessem a amar uns aos outros como o próprio Senhor Jesus os amou, estabelecendo ali um princípio de fé básico para o relacionamento entre crentes, para o relacionamento entre irmãos na igreja. Naquele mesmo momento, Pedro se levanta, como relata João no seu evangelho, dizendo que nunca permitiria que Jesus fosse sacrificado para salvar a sua vida. E Jesus então diz a ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, eles ceiam, terminam a ceia, saem dali e vão na direção de um jardim chamado Getsemane. E ali então, meus irmãos, Jesus, ele tem um momento de dor, de sofrimento, de uma oração intensa, tão intensa, que o seu suor, ele veio como sangue, tamanho sofrimento que Jesus sabia que iria atravessar até o Calvário, até a sua
crucificação. Jesus, ele coloca diante de Deus que a vontade de Deus deveria prevalecer, que o Pai, se possível, passasse dele este cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade do homem Jesus, não a vontade do Senhor Jesus. Então ali ele se reúne com seus discípulos, recebe conforto e consolo de um anjo, até que acontece o momento da traição, quando chegam os guardas junto com o pessoal, com os sacerdotes do Sinédrio, e ali então eles buscam prender Jesus, e Judas apresenta Jesus a estes homens com um beijo. Jesus, quando Judas chega próximo a ele, Jesus ele emite a célebre frase dizendo: complete, faça aquilo que você veio fazer aqui, meu amigo. Jesus chama Judas de amigo, meus irmãos, porque Jesus considerava Judas um amigo. Não sabemos por que Judas traiu a Cristo, não sabemos se foi só por dinheiro. O que sabemos é que o texto nos revela que Satanás entrou de fato em Judas e conduziu Judas a essa traição. Pedro tenta impedir a prisão de Jesus, cortando a orelha ali de um guarda chamado Malcolm, mas Jesus, naquele mesmo momento, ele cura a orelha de Malcolm, então é levado até o Sinédrio, onde lá várias testemunhas falsas são colocadas de forma a proferirem testemunhos falsos contra Jesus. Um início de julgamento ilegal, porque já era madrugada e ninguém era julgado durante a madrugada. Mas Jesus estava ali sendo julgado pelo Sinédrio, sendo humilhado pelo Sinédrio. E o texto bíblico vai nos contar que este dia ele é fechado, esta quinta-feira ela é encerrada com também a traição de Pedro. Pois por 3 vezes pessoas passaram por Pedro e perguntaram a Pedro, afirmaram que Pedro era um dos discípulos que seguiam Jesus, e Pedro disse que não, que ele não seguia a Cristo, que ele nem mesmo conhecia ao Senhor, e portanto não poderia ali ser identificado como um seguidor de Cristo. Até que depois da 3ª vez que Pedro nega Jesus, o galo canta, e Pedro então se lembra das palavras de Jesus, e certamente houve em seu coração muito sofrimento por ter traído a confiança de seu Senhor, por ter traído, portanto, ter confirmado as palavras de Jesus que dizia que ele iria traí-lo antes que o galo cantasse. Assim, meus irmãos, termina esta quinta-feira santa com Jesus preso no Sinédrio e aguardando as últimas horas da sua vida para completar a sua obra, para verdadeiramente cumprir a palavra, toda a Escritura, cumprir a promessa feita por profetas lá no Antigo Testamento, de que o Messias, ele seria o Cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Amanhã, então, veremos o ápice de toda essa história com a morte do Senhor e veremos os acontecimentos dessa sexta-feira da paixão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.